nós vamos ler um trecho da palavra, 1 Reis de 19, de 16 a 21. 1 Reis 19, de 16 a 21. Como hoje é um culto missionário, eu queria ler esse trecho e ministrar sobre o tema: o que se espera de alguém que é chamado? O que se espera de alguém que é chamado? Talvez você chegou aqui hoje e viu um culto missionário, pessoas sendo enviadas, pessoas sendo lançadas em algum lugar para servir o Senhor, e ali anunciar o nome do Senhor, e ali ser uma bênção. E eu falo assim, mas o que é o chamado? O que é tudo isso que envolve o envio? Você viu no treinamento discipulado, ele termina com o envio, e é um ciclo que se começa, para anunciar a Cristo, para fazer discípulos, para levar pessoas a serem imitadores de Cristo. E é interessante que nesse trecho fala de um discípulo, e nós vamos ler esse trecho. Esse trecho primeiro fala de Elias, no momento de depressão de Elias. O capítulo 19 começa com Elias no momento de depressão, no momento totalmente, até que ele termina aqui no verso 14, fala: e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Ele falando com Deus, e ele termina esse verso 14 falando: e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Olha do verso 15 em diante: e disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeiel, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois e correu atrás de Elias e disse-lhe: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de boi e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias, e o servia. Feche seus olhos. Senhor, essa é a sua palavra, Pai. Essa é a sua palavra que tem tantos ensinamentos. Essa é a sua palavra que começa dizendo que o Senhor é um Deus que nunca nos deixa desamparado. Elias, em primeiro momento, ele estava em depressão. Em um segundo momento, ele estava ficando só e com medo da morte. Em um terceiro momento, o Senhor abre os olhos dele, para que ele veja que ele já tinha alguém preparado para servir o Senhor, que ele já tinha alguém preparado para ele ungir, que ao mesmo tempo ele também tinha 7.000 homens ao seu lado. Pai, abra os nossos olhos esta noite, abra os nossos olhos para contemplar aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. O Senhor levanta Elias para ungir o rei da Síria, o Senhor levanta Elias para ungir o rei de Israel, o Senhor levanta Elias para ungir um novo profeta. Levanta as nossas vidas hoje, Senhor. O Senhor tem tanto na sua palavra para transformar, o Senhor tem tanto na sua palavra para mudar as nossas vidas, o Senhor tem tanto na sua palavra para falar ao nosso coração e sermos transformados, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entendê-la, ajuda-nos, Senhor, a praticá-la, ajuda-nos, Senhor, a por ela ser transformado,
dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. O que há de se esperar de quem é chamado? O que podemos esperar de pessoas que querem servir a Deus? Esse trecho nos mostra uma coisa. A primeira coisa que ele nos mostra é que para servir a Deus, nós não devemos ser chamados por homens. Para servir a Deus, não são homens que nos chamam, mas é o próprio Deus. Não é o pastor quem escolhe ser pastor, mas Deus é quem escolhe para esta obra. Deus é quem escolhe ele. Jesus deixa claro isso em João 15,16, quando ele fala: vós não me escolhestes, mas eu os escolhi, ou eu escolhi a vós. Ele deixa bem claro que os seus discípulos não foram a nossa vida que escolheu a Jesus, mas foi Ele que nos escolheu, foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem primeiro, como a Carol falou, foi Ele quem primeiro nos amou. Primeira coisa que você deve entender isso. Se Deus está tocando o seu coração, se Deus está te chamando para algo que às vezes você até não quer ir, ou se Deus está te levando para um lugar, a primeira coisa que você tem que entender: quem é que está me chamando? É Jesus que realmente está me chamando? Eu estou indo por que motivo? Eu estou fazendo isso por qual motivo? É Jesus quem está separando a minha vida? A palavra nos ensina bem claro que é o Senhor da igreja quem escolhe e dá o dom ao seu servo para exercer o ministério. Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os seus escolhidos. É Ele quem capacita, é Ele quem chama, Ele quem derrama os dons sobre a igreja. A primeira coisa que eu tiro desse trecho essa noite é que nós precisamos primeiro ser chamados por Deus. Quando algo está ardendo no seu coração, a primeira coisa que você deve fazer: ajoelha, fala com Deus. Elias estava aqui numa depressão profunda. Elias estava aqui sozinho. Elias estava aqui com medo da morte. Quem ele foi buscar? Aquele que o chamou. Aquele que o chamou. Não reclame disso ou daquilo por causa de homens, porque não são homens que nos escolhem, mas é Deus quem nos chama. É Deus quem nos chama. E se Ele nos chama, Ele capacita, Ele supre, Ele ajuda, e Ele nos leva para onde Ele quer. Ele nos leva para onde Ele quer. A segunda coisa está no verso 19. Olha o que ele fala: e partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante. Seja predisposto ao trabalho árduo. Uma coisa que eu sempre aprendi: Deus não chama vagabundos. Se o cara é vagabundo fora da casa de Deus, dentro da casa de Deus também vai ser. Deus chama gente que trabalha. Deus chama gente que trabalha. Deus sempre chama pessoas ocupadas. Elias encontrou o profeta escolhido por Deus no árduo trabalho de arar a terra. Deus já tinha falado para ele: vai lá e unge. E onde que ele encontra? No árduo trabalho, depois de 12, com 12 juntas de bois adiante dele, ele encontrou trabalhando. Igualmente o ministério exige sempre árdua labuta. Jesus mesmo usou metáforas de trabalho árduo, referindo ao ministério: apacentar ovelhas, lançar mão do arado, pescar, cingir-se de madrugada. O ministério não é fácil. Ministério para Deus não é fácil. Ministério exige trabalho, exige joelhos que se dobram, exige busca, exige amar aquele que muitas vezes você não desejaria amar, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do próximo, não olhar para trás. Jesus fala que aquele que olha para trás, que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Não é digno de mim.
Na carta a Timóteo, o apóstolo Paulo refere-se várias vezes ao seu próprio sofrimento e conclama o seu filho na fé a participar dos sofrimentos inerentes ao ministério. Venha comigo e participe dos meus sofrimentos. Participe. Se você quiser abrir, nós podemos abrir lá em 2 Timóteo 1,8. Nós vamos ler rapidinho. Segunda Timóteo 1,8. Olha o que fala aí. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Não se envergonhe de mim, que estou preso aqui, não, por causa do amor de Cristo, mas vem e participe comigo dos meus sofrimentos. É chamado para participar. No 1,12, olha o que ele fala: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. No 2,3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E no 4,5, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o seu ministério. A terceira coisa, primeira coisa, seja realmente chamado por Deus. Segunda coisa, seja disposto para o trabalho árduo. E terceira coisa, dê prioridade ao Senhor e à sua obra. Olha o verso 20. Então deixou este os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar primeiro meu pai e minha mãe, então te seguirei. E Elias respondeu: vai e volta, pois sabes o que eu fiz contigo. Podemos comparar a atitude de Eliseu com um homem que se declarou a Jesus: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão à minha casa. Aqui Eliseu não fez isso. Eliseu só pediu, fala: deixa eu ir lá e beijar minha mãe e meu pai, que eu vou te seguir. Agora esse outro, ele pede: primeiro deixa eu ir lá, pedir autorização. É diferente uma coisa da outra. Aqui tinha disposição para seguir, prioridade. Não é de buscar consentimento, mas é prioridade, é isso que eu quero para a minha vida. Eu só vou lá beijar meu pai e minha mãe, mas o que eu quero é te seguir, o que eu quero é viver para Deus. Terceira coisa daqueles que são chamados é dê prioridade para a obra de Deus. Dê prioridade para o Senhor e para a sua obra. A quarta coisa, seja humilde para servir ao próximo. Quando ele fala aqui no verso 21, voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a sua junta, imolou, serviu e deu de comer. Então se dispôs, seguiu Elias e o servia. Durante 7 anos, 7 anos, sabe, ele já tinha sido ungido, profeta, mas durante 7 anos, a opção da vida de Eliseu foi servir um homem, foi servir a Elias. Em 2 Reis 3,11, depois da partida de Elias, Eliseu continuava a ser lembrado como aquele que deitava a água de Elias. Ele era lembrado como aquele que servia, mesmo depois do seu mestre não estar mais com ele. Nós não devemos ser lembrados por outra coisa a não ser pelo serviço. Nós somos chamados a servir. Nós somos chamados a servir. O ministério exige humildade para servir. Servir a Deus. Primeiro, ser chamado por Deus, trabalho árduo, dar prioridade à obra e servir ao próximo. Servir ao próximo. Passa um pouquinho para frente aqui, ó. Em 2 Reis 2. 2 Reis 2.
do verso 4 ao verso 11, olha o que ele fala aqui, ó. Disse Elias a Eliseu: fica comigo, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a sua cabeça? E respondeu ele: também eu sei, calai-vos. E disse, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto no Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Então disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do seu espírito. Tornou Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aqui nós temos outra coisa. Aqueles que fazem a diferença são aqueles que seguem o mestre de perto. Aqueles que fazem a diferença são aqueles que seguem o mestre de perto. Eliseu fez questão de permanecer junto de Elias durante todo o tempo, diferente dos filhos do profeta, diferente daqueles que ficaram a uma certa distância. Igualmente o cristão precisa seguir a Jesus de perto. Pedro seguia de longe quando Jesus foi preso, e assim ficou mais fácil dele negar Jesus. Aqueles que seguiram de perto permaneceram firmes até a cruz. Uma das coisas que a gente tem que entender desse trecho, entender da vida de Eliseu, além dele ser chamado por Deus, além de ele trabalhar e servir humildemente, ele queria seguir o seu mestre de perto. Não deixe de seguir o mestre de perto. Não deixe de andar mais perto de Jesus. Não deixe de andar mais perto do homem de Deus. Muitas coisas, muitas vezes, nos tiram de perto, mas Eliseu nos ensina que para receber aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos andar mais próximo do mestre. Nós precisamos andar mais próximo de Jesus, imitando o modelo de vida de Cristo. Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. Podemos nisso entender o desejo de todo discípulo de ser tão ou melhor que seu mestre. Em 1 Coríntios 11:1 fala: imitar a Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nosso desejo deve ser igual ou melhor. Caminhar para frente, caminhar para cima, ser usado de maneira maior do que aquele do que nós servimos. O desejo dele é esse. O desejo dele é, e isso não foi ofensa para Eliseu, não foi ofensa para Elias. O pedido de Eliseu não era uma ofensa. O pedido de Eliseu talvez era algo que agradasse Elias. E Elias fala assim: você permanecer perto de mim, isso lhe será concedido. Porque o desejo de qualquer mestre é que o seu discípulo cresça. Um homem incomparável na terra como era João Batista, incomparável. Quais foram as palavras dele? Importa que ele cresça e que eu diminua. Em certo momento, homens incomparáveis como Barnabé, na obra missionária com Paulo, se você começar a ler o livro de Atos, você vai ver que sempre fala de Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, até um momento que Barnabé dá um tapa para Paulo, e começa a falar de Paulo e Barnabé.
Paulo e Barnabé. Por quê? O verdadeiro mestre, ele quer que o seu discípulo cresça. O verdadeiro mestre, ele quer que o seu discípulo cresça. E nós vamos entender isso. Nós só podemos crescer andando do lado do mestre. Nós só podemos crescer andando junto com o homem de Deus. E nós precisamos entender isso, imitando o modelo de vida de Cristo. Tem uma frase que fala: a Bíblia nos ensina a nos contentarmos com o que temos, mas a nunca nos contentarmos com o que somos. A Bíblia nos ensina a contentarmos com o que temos, mas nunca a nos contentarmos com o que somos. O amanhã sempre está aí. É um novo tempo de eu ser transformado. É um novo tempo de Deus mudar a minha vida. É um novo tempo de eu ser melhor do que eu fui ontem. Se contente com o que você tem, mas não se contente com o que você é. Melhore, aprimore, cresça, vai para frente, avança, fazendo uso do poder de Cristo. Eliseu é quem nos ensina hoje. A palavra é quem nos ensina hoje. E eu queria deixar essa mensagem para você. Queria que você ficasse de pé. Quero convidar o pastor Evandro a orar. E se você foi abençoado essa noite, queria que somente você falasse assim: Deus, fala comigo. Essa palavra, ministração, louvor, oração, qualquer momento deste culto, se você foi abençoado, só coloca a mão no seu coração. O pastor Evandro vai nos dirigir em oração, abençoar as nossas vidas. E eu peço que vocês essa semana estejam orando pela viagem, orando para que cada um desses jovens possa ser boca de Deus naquele lugar. Cada um desses jovens possa ser usado para a glória de Deus. Cada um de vocês estão indo conosco. Isso é maravilhoso.